Que a paz do Cristo nos envolva neste momento e em todos os momentos da nossa existência. E que os bons espíritos, os anjos tutelares da humanidade, nos protejam agora e sempre. Um grande amigo meu, explicando a respeito da divisão do Evangelho segundo o Espiritismo e de como Allan Kardec organizou os capítulos, me lembrava há algum tempo de que os primeiros capítulos do Evangelho foram reservados para as mensagens reveladoras. Não vim destruir a lei. Há muitas moradas na casa de meu pai. É preciso nascer de novo. E ele disse também que há um segundo bloco em que Kardec juntou todas as mensagens que ele, esse amigo, chama de consoladoras. E começa com o capítulo dos bem-aventurados os aflitos, todas as bem-aventuranças, até o capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, segundo ele, vêm as mensagens renovadoras ou transformadoras. Todas aquelas mensagens que tratam das virtudes que nós devemos, no dia a dia, no nosso processo evolutivo, nós devemos desenvolver. Então, vai falar da caridade, vai falar da beneficência, vai falar da paciência, da doçura, da afabilidade, todas essas virtudes que nós precisamos potencializar e desenvolver para que saiamos dessa vida melhor do que quando aqui chegamos. Então, essas são as mensagens renovadoras. E ele diz, na quarta parte, no quarto bloco dessa organização kardeciana, as mensagens esclarecedoras. Aí é onde Kardec vai debruçar-se sobre as explicações para algumas parábolas que foram mal interpretadas, mal entendidas, ou que Jesus teve que usar de uma linguagem que não pôde ser entendida à época. Por exemplo, o capítulo da moral estranha, aquela parte em que Jesus pergunta aos seus discípulos: quem são os meus pais? Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? Meus irmãos, meu pai e minha mãe são todos aqueles que fazem a vontade de meu pai que está nos céus. Então, Jesus não pôde atingir aquelas pessoas, o entendimento daquelas pessoas. Ele sabia disso, tanto que ele mesmo revelou que falava por parábolas, porque nós, outros, tendo ouvidos, não ouvíamos, tendo olhos, não víamos. Então, eram precisos olhos de ver, ouvidos de ouvir, do ponto de vista espiritual. Ele disse isso. A nossa visão e a nossa audição, e a nossa percepção, de maneira geral, naquela época, ainda era muito material. Ele se utiliza do recurso das parábolas como um processo pedagógico, mas dizendo que, no futuro, tudo isso seria revelado, tudo isso seria esclarecido, como de fato foi com o Espiritismo. Então, essas 4 partes. O último capítulo, o 28º do Evangelho segundo o Espiritismo, reservado a uma coletânea de preces espíritas. Mas o fato é que essas 4 partes, de fato, fazem todo sentido. Esse amigo meu, estudando o Evangelho, encontrou essa organização didática por parte de Allan Kardec, de modo que a segunda parte são as mensagens consoladoras, que começa com bem-aventurados os aflitos. E tratando do tema, da questão que nos foi proposta para esta palestra virtual, falar das causas anteriores das aflições. Portanto, da anterioridade
das causas em relação às aflições. E quando falamos em anterioridade das causas, nós precisamos lembrar, é claro, que como a causa vem antes do efeito, toda a causa é anterior ao efeito, em regra. Isso é muito claro. Mas, ao tratar de causas anteriores das aflições, Allan Kardec não estava se referindo às causas em relação à presente existência. Ele estava se referindo às causas referentes às existências anteriores, por isso ele usa essa expressão, causas anteriores. Dizendo que tudo aquilo que não pode ser percebido como causa na existência atual, quer dizer, quando nós temos algum tipo de aflição e não encontramos a causa nesta existência atual, é preciso que nós nos reportemos a uma causa ou a uma existência anterior. É isso que ele quer dizer com causas anteriores das aflições. Né? Então, importa aqui, desde logo, fazer essa observação, dizendo que há uma grande dificuldade da nossa parte, de maneira geral, de entender essa questão das causas anteriores, como existências anteriores, em virtude de uma lei que é a lei do esquecimento do passado. Nós esquecemos não o passado mais próximo, mas aquele passado que é mais antigo, um pouco mais antigo, ou seja, aquele passado que decorre de uma existência anterior. Daí a nossa dificuldade de perceber nas aflições atuais essas causas anteriores, porque uma vez que esquecemos o nosso passado e ficamos nos perguntando, mas o que foi que eu fiz para estar passando por isso agora? E porque eu não encontro a causa. Nesta existência, pelo menos, eu fiz tudo certinho. Quer dizer, até hoje eu cumpri todas as leis, todas as recomendações. Eu sou um bom cidadão, eu cumpro os meus deveres de cidadão, eu pago os meus impostos. Então você vai fazendo uma relação. Eu sou bom filho, eu sou um bom marido, sou um bom irmão, um bom amigo. E por que eu continuo sofrendo? E é exatamente para essas pessoas que a mensagem, de certa forma, se dirige para esclarecer que se uma causa não é encontrada na existência atual, ela precisa ser buscada numa existência anterior. E para entender a questão das aflições, porque quando nós falamos em aflições, estamos falando em sofrimento. Basicamente isso, sofrimento. Por que sofro? Não é? A aflição tem essa concepção de sofrimento mesmo, que não é qualquer sofrimento. É um sofrimento que se prolonga. Às vezes nós temos uma contrariedade, um aborrecimento que logo passa. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando daquelas aflições que se prolongam, daquelas expiações ou provas que são muito prolongadas. Às vezes duram a existência toda. Às vezes nós já nascemos com essa aflição, com esse sofrimento e morremos com ele. Às vezes essa expiação ela só se dá em determinado momento da nossa jornada terrestre. Às vezes até se dá no fim da vida, mas o fato é que, em muitos casos, essas aflições são muito prolongadas. E daí porque nós ficamos imaginando sempre, né, que esta aflição, se eu não dei causa nesta vida, e se eu não compreendo que a causa está numa vida anterior, eu vou ter de encontrar uma causa que seja externa à minha pessoa. Vamos colocar isso em outras palavras. Eu vou considerar duas coisas. E uma, evidentemente, que se invalida a outra. Eu vou considerar o seguinte: Deus existe ou Deus não existe? Isso é fundamental. Deus existe ou Deus não existe? Bem, se eu disser
Deus não existe, portanto, se eu não acreditar na existência de um Deus, inteligência suprema, causa primária, ou o Deus das religiões, de maneira geral, né, o Criador incriado, se eu acredito neste Deus, eu vou buscar a resposta de uma determinada maneira. Se eu não acredito, eu simplesmente digo Deus não existe. E eu estou passando por uma aflição, então as causas elas só podem ser de duas naturezas. Primeiro, eu dei causa ao meu sofrimento. Então, eu consigo perceber que eu dei causa ao meu sofrimento. Eu sofro de cirrose hepática e eu sou um alcoolista, né? Um alcoólico. Ora, há um nexo causal entre a cirrose hepática e o alcoolismo. Portanto, eu percebo claramente que fui eu que dei causa a essa enfermidade. Tudo bem. Mas se eu nasço com uma enfermidade qualquer, uma enfermidade congênita, e na fase adulta eu digo, não, eu não acredito em Deus. Aquela enfermidade continua comigo desde a nascença. Eu não acredito em Deus. A que eu vou atribuir a causa desta enfermidade? Ao acaso. Então, só essas duas possibilidades. Ou eu atribuo a mim mesmo, ou eu atribuo ao acaso. Mesmo quando esse acaso ele é conhecido. Por exemplo, eu estou dirigindo na estrada. Eu estou obedecendo todas as leis de trânsito, estou na velocidade permitida, o meu carro está todo em dia, a documentação em dia, eu sou habilitado. Vem um sujeito lá embriagado e bate no meu carro. Uma causa externa. Eu fico paralítico, por exemplo. Uma causa externa. Não é isso? Conhecida. Conhecida. Mas, quando eu vou tentar encontrar a razão do porque aquilo aconteceu comigo, se eu não acredito na justiça divina, a resposta será sempre o acaso. Fui eu, como poderia ter sido outro. Eu dei o azar de estar ali naquele momento. Então, essa é a resposta que eu vou dar para esse fato trágico na minha vida e para a razão do meu sofrimento. Coloquemos isso de lado agora e vamos para os que acreditam em Deus e na sua força criadora. Se eu digo Deus existe, né, aí a pergunta já é outra. Deus é justo ou injusto? Essa é a pergunta que eu vou me fazer. Deus é justo ou injusto? Bem, se Deus é justo, a causa do meu sofrimento, anterior ou atual, terá de ser uma causa justa. Quanto a isso, nenhuma dúvida. Deus é justo, Deus é bom, portanto, a causa do meu sofrimento terá de ser justa. Tá. Agora vamos para o outro lado. Deus é injusto. Bom, se Deus é injusto, então não é Deus. Né? Porque um Deus que é amor, bondade e justiça não pode ser injusto. Essa é uma possibilidade que absolutamente não existe. Porque ela contrariaria a própria definição de Deus que nós conhecemos e na qual nós acreditamos. Então, deixando essa possibilidade de fora, porque ela não é uma possibilidade plausível dentro do nosso ponto de vista, então vamos ficar com a primeira. Deus é justo. Se Deus é justo, a causa do meu sofrimento há que ser necessariamente justa. Ponto. Mas se a causa não é conhecida, nesta existência, pelo menos, não podendo eu atribuí-la a Deus ou ao acaso, porque, da mesma forma, se eu atribuir ao acaso, eu estou dizendo que Deus é injusto porque permitiu que o acaso ocorresse, e Deus não faz isso.
dentro da lei divina, nada acontece por acaso, né? Todo o efeito decorre de uma causa. Se isso é uma verdade, e eu acredito nessa verdade, significa dizer que não havendo justificativa na presente existência, eu só vou encontrar essa justificativa numa existência anterior. Daí porque o Espiritismo, a partir de 1857, com a edição do Livro dos Espíritos e as obras subsequentes, é a única doutrina, neste momento da humanidade, que consegue responder a essa questão, que consegue dirimir essa dúvida da humanidade. Qual a razão da sua aflição? Qual é a causa do seu sofrimento? A sua causa é atual? Se é atual, é conhecida, mas a causa está em você. Não, ela não é atual, ela é anterior, como uma doença congênita, como um flagelo, por exemplo. Né? Eu não dei causa, eu fui arrebatado, né, por um flagelo. O Covid agora, né? O Covid agora. Tá no rol desses flagelos a que os espíritos se referiram na lei de destruição em O Livro dos Espíritos. Ora, se eu fui acometido por uma enfermidade e não dei causa a ela, quer dizer, eu, por exemplo, no caso da Covid, eu não me expus ao vírus. Eu tomei todas as medidas, todas as precauções possíveis, e ainda assim fui atingido, é porque isso estava na minha programação, de alguma maneira. De alguma maneira, isso estava na minha programação. Eu não posso atribuir ao acaso, nem posso atribuir a uma vontade de Deus. Posso atribuir a uma permissão de Deus. Ele permitiu porque é da lei. A lei, para se cumprir, ela, evidentemente, que depende da permissão de Deus, e nesse sentido, sim, da sua vontade. Mas não é a vontade caprichosa, não é a vontade punitiva, não. É a vontade que decorre de uma lei natural ou divina, como os espíritos explicam no capítulo das leis morais. Então, dito isto, e considerando que Deus sempre é justo e que a causa, seja ela atual ou anterior, das aflições, há que ser justa, nós podemos, então, fazer uma série de exames para tentar identificar em que ponto da minha história evolutiva eu errei e como eu posso, pelo menos intuitivamente, através de um processo do uso da inteligência, como é que eu posso, pelo menos, chegar a uma ou algumas causas possíveis. Então, os espíritos vão dizer a esse respeito que se nós quisermos realmente saber, utilizarmos da nossa inteligência como ferramenta para identificar as causas que precisam ser erradicadas, precisam ser tratadas, precisam ser corrigidas, eu posso perfeitamente chegar a fazer isto. Então, é muito simples até, desde que nós queiramos fazer esse processo. Ora, o que é que nós vamos fazer inicialmente? Observar quais são as nossas tendências, observar quais são os nossos vícios. Os espíritos chamam de imperfeições. Imperfeições, vícios, a mesma coisa. Tendências inferiores, a mesma coisa. Onde é que essas tendências residem? Eu preciso fazer, portanto, um autoexame. Eu preciso fazer um exame de consciência. Preciso buscar isso na minha consciência. E esse exame de consciência, ele decorre de um esforço diário, primeiro, da vontade. Eu preciso disciplinar a minha vontade. A disciplina da vontade é muito importante para que nós possamos chegar a esse objetivo, a cumprir esse objetivo, que é identificar quais são as minhas más tendências. E Santo Agostinho, em uma mensagem que está no Livro dos Espíritos, falando a respeito de autoconhecimento,
né, ele dá uma receita. É de alguma forma muito simples, não exige, até certo ponto, não exige muito conhecimento, muito esforço. O que ele vai dizer é o seguinte: todas as noites, bom, se você vai fazer isso à noite, se você vai fazer isso durante o dia, eu não sei, aí depende muito de você, né? Mas não importa. Ele disse que fazia à noite, está nessa mensagem. Eu faço à noite. Ao deitar, né, ao me recolher, eu fico pensando em tudo que fiz durante o dia e, né, quais foram as boas ações que eu pratiquei e quais as más ações que eu pratiquei. Aquilo que eu teria razões para me envergonhar e aquilo que eu não teria razões para me envergonhar. Naquilo que eu teria razões para me envergonhar, aí diz ele, aí é que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Para que, no dia seguinte, eu não cometa aquelas mesmas ações. Ou, se as cometer, eu não as cometa no mesmo grau. Então, eu preciso, né, ir progressivamente diminuindo a incidência dessas ações que revelam, sob certos aspectos, as minhas más tendências, aquilo para onde as minhas imperfeições estão direcionadas, estão apontadas. E aí eu vou trabalhando uma a uma. Então, todo dia eu faço um pouco desse exercício de identificar quais são as minhas más tendências e de trabalhar. A minha má tendência está na palavra. Eu uso a palavra muito inadequadamente, eu falo mal das pessoas, eu ofendo as pessoas por meio das palavras, eu ainda teço comentários muito desairosos às pessoas, eu falo palavrões, eu uso de um linguajar chulo. Então, eu vou trabalhando isso. No outro dia, eu procuro diminuir a incidência. Eu não consigo fazer isso, uma ruptura de uma única vez. Durmo hoje pensando amanhã, eu acordo renovado. Isso não vai acontecer. Garanto que isso não vai acontecer. Haverá tentativa e erro, o processo é esse, tentativa, erro, depois um acerto, erro, tentativa, acerto, e nós vamos conduzindo a coisa assim. O que não pode fazer é interromper o processo por cansaço, né? Por cansaço, porque é um processo demorado, então precisa perseverar, precisa ter muita paciência e muita perseverança para chegar ao final dessa jornada. E não vamos chegar ao final desta jornada nesta existência. Vamos melhorar muito. Seguramente vamos melhorar muito, mas não vamos chegar ao final desse processo, porque outras existências virão e que nós vamos dar continuidade. O importante é que, ao final desta jornada, nós tenhamos feito o máximo esforço possível para diminuir essas más tendências, né? Então, aí, esse é um ponto extremamente importante quando a gente considera as causas anteriores das aflições, ou mesmo as causas atuais das aflições, e a forma como corrigi-las. O problema é que nós temos de fazer isto em meio às aflições. Quem já está vivendo a aflição, o sofrimento, precisa fazer isto durante o processo. Tá? E aí é uma dificuldade adicional. O melhor seria, vamos começar a fazer esse processo agora, enquanto nós ainda não estamos vivendo as aflições, enquanto nós ainda não chegamos na hora do testemunho, chamado testemunho. O testemunho virá, a gente não sabe quando, mas podemos nos preparar para esse momento do testemunho. Mas se você já está no momento do seu testemunho, se você já está vivendo a aflição, o sofrimento, parece ser um pouco mais difícil você fazer esse processo do autoconhecimento, porque há, de alguma maneira, nessa fase do sofrimento, uma tendência à incompreensão. Porque eu acho sempre que o sofrimento, não tendo uma causa conhecida, ou seja, sendo anterior, ele é uma punição ou um castigo divino. Essa é uma tendência que nós temos, né? Quando nós estamos sofrendo, nós lembramos porque isso está na nossa herança, nos nossos atavismos, uma expressão de Joana de Ângeles, ou na nossa memória espiritual de outras encarnações.
Há uma ideia que foi construída durante séculos da nossa existência, que é a ideia do pecado. E essa ideia do pecado, né, leva a uma outra ideia que está jungida à ideia do pecado nas religiões tradicionais, que é a ideia do julgamento. Pecado leva a um julgamento, julgamento leva à condenação, condenação leva à punição. Então, esse é um caminho que era um caminho natural nas religiões tradicionais. É possível que ainda hoje seja assim, mas hoje já a coisa já está um pouco mais abrandada. Mas no passado, né, isso era muito, muito severo, e a ideia da punição e do castigo estava muito presente nas nossas vidas. Então, ainda hoje, né, o sofrimento traz para nós essa ideia de punição e castigo. E mesmo no Espiritismo, mesmo na codificação de Allan Kardec, vamos encontrar diversas vezes essas expressões, punição de Deus, castigo de Deus, e tal, por espíritos que ditaram mensagens. Mas eu queria chamar a atenção para duas questões de O Livro dos Espíritos, que vão esclarecer de vez, aqui está o Livro dos Espíritos, vão esclarecer de vez a questão da punição e do castigo segundo os Espíritos. A primeira questão é a questão 964. A questão 964 diz exatamente assim: mas necessário será que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir. Aqui a expressão punir é de Allan Kardec, na pergunta, ou punir. Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Deus? Pergunta 964. Tá? E a resposta, não vou ler toda, mas vou ler apenas 2 trechos. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Quer dizer, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, está submetido às leis de Deus. Portanto, né, sempre que nós pensamos, falamos, agimos, há uma consequência natural desse pensar, desse falar e desse agir, que está na própria lei. Então, os Espíritos continuam. Né? Deus não profere contra ele, contra aquele que errou, um julgamento. Olha de novo a questão do julgamento aqui que eu falei. Um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência desses excessos. Olha que maravilha. Quer dizer, Deus estabeleceu suas leis de tal maneira que a nossa própria natureza ela já foi pensada, né, no projeto divino, já foi com as suas próprias travas. Sabe? As suas travas, com as suas travas. Quer dizer, a trava, por exemplo, da gulodice, do comer demais, é uma indigestão. Então, se eu estou nesse caminho, a indigestão sinaliza para mim que é hora de parar. Percebe? Então, ele vai dizer, as enfermidades, muitas vezes a morte, são consequência dos excessos. A enfermidade e a morte são a trava dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração à lei. Ora, se nós estamos vivendo algum tipo de aflição, algum tipo de sofrimento, disso decorre uma compreensão lógica para todos nós que estudamos o Espiritismo, conhecemos o Espiritismo. É de que, em algum momento da nossa existência, nós infringimos a lei de Deus, nós desobedecemos a lei de Deus, nós violamos, todos são termos correlatos, a lei de Deus. Tá? Então, o primeiro ponto é esse, para eu encontrar a causa da minha aflição que eu não conheço desta vida e que possivelmente está na vida anterior. Em algum momento, eu infringi a lei de Deus. Esse é o primeiro ponto. Tá? Agora vamos à questão 1009 de O Livro dos Espíritos. Há uma série de... nessa questão 1009, há uma série de mensagens. Santo Agostinho, Lamennais, Platão,
E nós vamos nos ater a uma mensagem de Paulo, o apóstolo. Paulo, o apóstolo. A pergunta é a seguinte: assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Olha de novo aqui a questão da pena imposta. É a pergunta de Allan Kardec. Como Allan Kardec, ele procurava fazer a pergunta de acordo com o entendimento da época. Nós estamos falando de metade do século XIX. E o entendimento era de que para cada pecado, ou seja, para cada infração cometida, havia uma pena correspondente e essa pena era aplicada por Deus. Vamos ver o que Paulo, o apóstolo, diz nesta questão 1009, em uma de suas mensagens. Ele vai dizer o seguinte: quem é, com efeito, o culpado? Mais uma vez aqui a relação. Pecado, culpa, julgamento, culpa, sentença, condenação, punição. Essa relação. Então, Paulo diz aqui, quem é, com efeito, o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objeto da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Olha que maravilha! O que Paulo está dizendo aqui nesse trecho da sua mensagem? Não vou ler a mensagem toda, é apenas uma parte desse texto. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que culpado é todo aquele que se afasta da lei de Deus, que contraria, que vai no sentido contrário à lei. A lei manda amar, eu odeio. A lei manda ser bom, eu sou mau. A lei manda perdoar, eu ressinto. Eu fico ressentido. Né? Então, todas as vezes que eu faço isso, eu estou indo de encontro à lei de Deus e, portanto, eu estou indo ao encontro da aflição. Veja, de encontro à lei de Deus, mas ao encontro, quer dizer, na direção do sofrimento. Eu buscando o próprio sofrimento, o próprio castigo. É o que vai dizer aqui agora Paulo. Ele começa esse parágrafo perguntando: o que é o castigo? O que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento da alma. Falso movimento. Se é falso, é porque está indo na direção contrária à verdade. É a verdade. E ele vai dizer: a verdade está em Jesus Cristo. A verdade, o caminho, a vida estão em Jesus. E é isso que Paulo vai dizer. Portanto, ele diz: o castigo é o aguilhão que estimula a alma pela amargura a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto de salvação. Só tem por fim a reabilitação e a redenção. Ora, se castigo é consequência natural do falso movimento da alma, que vai na direção contrária à verdade, que vai na direção contrária à verdade apregoada por Jesus, que está contido no seu evangelho, que todos nós temos acesso, todos nós conhecemos, que manda, dentre outras coisas, perdoar não 7, mas 70 vezes 7 vezes, reconciliar com o irmão enquanto está a caminho com ele, emprestar ou dar sem esperar retribuição, né? Caminhar mais uma milha quando você for obrigado a caminhar uma, caminhar duas, né? Dar a capa além da túnica quando alguém lhe tirar a túnica. Essas são as recomendações. Né? Acender a sua luz e colocar sobre a mesa em vez de esconder a luz que já brilha em você, já foi acesa em você. Né? Então, ele diz, não se acende um lampião para colocar
embaixo da mesa, mas sobre a mesa. Todas essas advertências, todos esses ensinos, todas essas máximas estão à nossa disposição, agora de maneira clara, insofismável, com o Evangelho segundo o Espiritismo. É o que Paulo diz. Se você não quer fazer um falso movimento, quer dizer, um movimento contrário à direção da verdade, procure se esclarecer. Procure conhecer a verdade. Conhecerás a verdade e ela vos tornará livres. Ela vos tornará livres, inclusive, para decidir qual o melhor caminho. E se você, conhecendo a verdade, optar pelo caminho da falsidade, da mentira, da ignorância, não poderá depois, né, argumentar que não sabia. É por essa razão que muitos companheiros, quando se deparam com as verdades espíritas, muitas vezes abdicam dessa verdade voluntariamente, porque dizem não estar preparados para ela, preferem continuar vivendo naquela vida, naquele compasso, naquele marca-passo, do que avançar com o conhecimento espírita, porque sabe que terá que fazer, muitas vezes, ingentes esforços no sentido de se melhorar. Né? Mas os espíritos também dizem que toda essa nossa dificuldade de compreender a verdade e de compreender as causas anteriores das aflições se dá por duas razões. A primeira delas, porque nós nunca pensamos, nós nunca conseguimos compreender ou apreender o conjunto. Nós sempre estamos focados no fato, no momento atual. Então, essa é uma grande dificuldade que nós temos. Quando a gente está com uma dor, a gente só olha o momento da dor. E quanto mais essa dor vai se prolongando, mais parece que essa dor é eterna. Mais parece que ela não vai acabar nunca, dizem os espíritos. E eles dizem que o seguinte, para os espíritos, de onde eles estão, uma hora, um minuto, não é ou não são mais que um relâmpago, quer dizer, uma fração muito pequena de tempo para a eternidade. Então, aquilo que nós pensamos que não vai acabar nunca, para a eternidade é uma pequena fração de tempo. Isso decorre, claro, de uma imperfeição nossa, ainda, porque nós estamos nesse processo evolutivo, então, de uma imperfeição que nós temos de sair dessa cadeia, dessa prisão do tempo. Nós somos aprisionados pelo tempo, de maneira que o tempo ele passa a ser até psicológico. Quando nós estamos com sofrimento, parece que ele custa a passar, ele dura mais do que o que de fato dura. Se a gente tiver com uma dor de dente à noite, parece que a noite não tem fim, parece que nunca chega de manhã para a gente ir logo ao dentista. Aquela noite parece que não vai acabar nunca. É essa a ideia de tempo. Mesma coisa que nós estamos sofrendo. E outra coisa que os espíritos falam é que nós não temos a ideia de conjunto. Além de não termos a ideia de tempo, não temos a ideia de conjunto. Se nós pudéssemos olhar o conjunto da humanidade, de onde eles estão, olhando de cima, nós iríamos perceber que todos os homens que estão na Terra estão cumprindo o papel que lhes cabe. Dizem eles. Quer dizer, não tem nada fora do lugar. O nosso sofrimento não está fora do lugar. A Covid-19 não está fora do lugar. Ela pode ser simplesmente a consequência de um falso movimento da alma. Quer dizer, um falso movimento da alma coletiva, nesse caso, da alma coletiva, não de uma ou outra, mas da alma coletiva da humanidade. Porque a humanidade, que deveria estar rumando na direção da verdade, estava rumando na direção da falsidade, da mentira. Percebem? Então, a Covid é simplesmente a consequência natural. Não é um castigo de Deus, como muitos chegaram a dizer, inclusive de outras religiões, né, que Deus estava irado com a humanidade e tinha, como na história de Moisés, no Egito, né, que Deus tinha lançado as várias pragas.
para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. E aí as pessoas dizem, está acontecendo a mesma coisa agora porque Deus está insatisfeito com a humanidade. Não, nada disso. Nada disso. Não tem insatisfação nenhuma por parte de Deus. Né? O que ocorre é que é um processo natural. Deus deixa que os próprios homens, por meio do livre-arbítrio, esses homens que façam a mudança. Se nós estamos no processo de transição planetária, a transição planetária compete aos homens realizarem, e não a Deus. Esse é o nosso papel como co-criadores. Então, nada de surpreendente, nada de espantoso o fato dessa pandemia estar ocorrendo. Basta que nós examinemos com cuidado o livro dos Espíritos, na questão da lei de destruição, sobretudo, né? E outras obras, para a gente perceber a Gênese, né? No capítulo Sinais dos Tempos, para a gente perceber que tudo está obedecendo a um processo natural. Como o homem está demorando muito a fazer esse processo, surgem de quando em quando as crises para fazer com que nós apressemos. Isso é absolutamente natural. E aqueles que estão em processo de expiação ou estão em processo de prova podem estar, evidentemente, mais de perto submetidos agora a essa pandemia. Mas isso porque de novo, é consequência natural dos falsos movimentos da alma. Não quer dizer aqui que essas pessoas que estão morrendo estivessem marcadas para morrer, né? Porque Deus assim quis, porque era da vontade de Deus. Não. Vamos ver em tudo, uma consequência natural da lei. Se a gente pensar dessa forma, a gente vai perceber que as aflições, tanto as atuais quanto as anteriores, decorrem sempre de uma causa humana, portanto, quer dizer, está no homem a causa, e que dele também depende a erradicação do mal. Pronto, então é basicamente isso. Não vamos esperar que essa resposta para a pandemia venha do céu, como se fosse um milagre de Deus. Não, também não vai acontecer. É claro, nós vamos orar, nós vamos pedir, porque essas orações melhoram a psicosfera do nosso planeta, porque criam uma irradiação positiva em torno de todas as pessoas que estão enfermas, porque melhoram o clima, a harmonia do nosso planeta, e com isso as consciências, né, se auto-iluminam e vão fazendo o seu processo de depuração, de reflexão, de autorrealização. Aí sim, aí faz todo sentido. Agora, pensar que nós vamos orar para que Deus, né, faça uma intervenção milagrosa, como se esperava nos tempos de antanho, não, isso não vai acontecer. Porque os espíritos estão cansados de dizer que a regeneração da humanidade depende do esforço de cada um de nós, depende da atitude de cada um de nós, depende da mudança interior que cada um de nós vai fazer. De modo que, neste momento em que parece que tudo está meio desarrumado, é exatamente quando as coisas estão se arrumando. Tá? É exatamente quando as coisas estão se clarificando. Aqui na Bahia, a gente costuma chamar isso de freio de arrumação. É uma coisa que eu criei aqui na minha cabeça. Freio de arrumação. Tá? Estamos ali apertados dentro do coletivo, quem toma ônibus sabe, não é? O famoso buzu aqui na Bahia, e sabe muito bem como é isso. Estamos ali exprimidos, estamos apertados, mal conseguimos ver a paisagem. Então, é um estado de perturbação, digamos assim, né? As pessoas passam, nos apertam e tal. E aí alguém lá de trás resolve gritar para o motorista, né? Dá um freio de arrumação aí, motor. Pelo menos era assim, eu não sei se agora continua sendo, mas quando eu era mais jovem e tomava muito transporte coletivo, era assim. E aí o motorista pisava várias vezes no freio,
A gente chamava isso de freio de arrumação. Então, daqui a pouco sobrava espaço. E aí as coisas ficavam mais claras. E a gente até conseguia respirar. Aquela respirada. Aí voltava. Sabia que mais lá na frente ia encher de novo. Talvez o motorista tivesse que dar um outro freio de arrumação. Mas pelo menos naquele momento, a gente até respirava, fazia assim, sentia o arzinho, o vento, né? Penetrar ali e tal, e aquele suor que escorria era mitigado. É basicamente isso. É um freio de arrumação que a humanidade, é um saculejo, né, que a humanidade está tomando, chacoalhando ali, para ver se desperta. Se desperta e despertando, a coisa fica um pouco mais folgada e você diz, opa, peraí, agora, assim é melhor do que estar apertadinho aqui, assim é melhor, então vamos seguir, né, nesse caminho agora, seguir nesse caminho. Porque isso depende fundamentalmente, quer dizer, o motorista, nesse caso, se a gente fizer uma comparação, é Deus, dá esse freio de arrumação, mas depende do passageiro, tá? Do seu comportamento, da sua conduta, melhorar o ambiente ali dentro, aquele espaço. Digamos que o ônibus seja o planeta Terra, daquele espaço. Então ele vai, e aí uma pessoa que vai passar por ele, ele já, pois não, senhor, espera um pouquinho, deixa só eu sair de lado aqui, sai de lado, o outro dá o lugar, reserva o lugar para uma senhora mais idosa, o outro toma o livro ou a bolsa daquela pessoa que está em pé. Claro que se for um homem ele não vai tomar bolsa, ele vai levantar e ceder o lugar. Isso é do cavalheirismo, é uma regra de etiqueta, de boa educação. Se for espírita, então, nem se fala. Né? O espírita já nem senta, porque ele sabe que se ele sentar, ele vai ter que levantar, porque é uma conduta até cristã ele levantar para dar lugar a uma senhora. Então, eu mesmo, quando eu já espírita e tomava ônibus, eu nem sentava. O ônibus às vezes estava até vazio, né? Só se tivesse muitos lugares. Mas tinha 2, 3 lugares assim, eu não sentava. Às vezes a pessoa perguntava, você não vai sentar? Eu digo, não, tá bom, vou ficar em pé. Porque eu sabia que no próximo ponto ia chegar uma senhora e ia querer sentar. Eu já deixava o espaço reservado para ela. Então, é assim que nós devemos nos comportar nesse período pandêmico, né? Com a esperança de que essa causa atual, mas anterior também, né, de aflição, vai passar. Eu digo atual e anterior, né, porque para muitos ela é uma causa atual, para muitos ela é uma causa anterior, mas para a humanidade como um todo, né, é um momento absolutamente necessário no nosso processo de crescimento evolutivo, na nossa evolução espiritual. Então, que nós aproveitemos realmente esse momento, né, para pensar nas nossas dores, para pensar nas nossas aflições, com um olhar muito positivo, muito otimista para tudo isso. Se nós estamos atravessando alguma dificuldade, seja com a Covid, não necessariamente com a enfermidade, mas em decorrência da pandemia, do isolamento social, estamos dentro da família com algum tipo de conflito, ou estamos desempregados por causa da Covid, e aí sim, né, é uma causa atual, é um fator externo, aí você vai pensar, puxa, eu não dei causa a isso, eu sempre fui um bom trabalhador, mas você pode pensar, é possível que eu tenha dado causa a isso numa existência passada, e agora eu estou me vendo na obrigação de corrigir, no dever moral de corrigir aquilo. Então eu vou pensar agora, bem, se eu fiz isso no passado e esta é a minha prova ou a minha expiação na encarnação presente, que eu aceite isso com resignação e enfrente isso com coragem. É exatamente isso que Deus quer de nós. Resignação para entender o momento, entender a prova ou expiação, e coragem para enfrentar. Nada de pessimismo, nada de desesperança, nada de perturbação, nada de pânico.
confiança irrestrita em Deus. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele sabe exatamente o que nós precisamos e o que nós não precisamos. Tá? E é por isso que eu me identifico tanto com o Espiritismo, porque o Espiritismo ele coloca Deus nessa condição de pai, cuidadoso, vigilante, que nunca descuida dos seus filhos e que, se por vezes permite que os seus filhos passem por essas aflições, é porque ele sabe que os seus filhos sairão dessa situação melhores do que quando nela entraram. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês e espero que nós nos reencontremos numa próxima oportunidade, virtualmente, né, se a pandemia não passar em pouco tempo, ou presencialmente, né, como nós costumávamos fazer há bem pouco tempo atrás. Um beijo no coração de todos, que Deus nos abençoe agora e sempre.